Shalom, queridos irmãos da Missão Cristã Portuguesa em Jersey. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse tempo especial. Vocês já tiveram aí adorando a Deus junto com o nosso Ministério de Louvor da Comunidade Renovada de Pinhais. Eu quero agradecer a eles, quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Meu carinho especial com todos os irmãos desta que é a minha segunda casa, a Missão Cristã Portuguesa em Jersey. E eu quero deixar aqui meu abraço aos pastores Elias e Wanda e aos pastores Fábio e Isabela. Que Deus abençoe todos vocês aí, os seus filhos, suas famílias, que nesse tempo vocês estejam guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra aqui que está em Apocalipse 21:5. O tema da ministração hoje é uma revelação para os novos começos. Uma revelação para os novos começos. Apocalipse 21:5, a palavra do Senhor diz: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Espírito Santo, nós te honramos e te convidamos para tomares lugar especial nesse tempo. Entra nesta casa, neste lar agora e trabalha com a tua palavra. Eu quero ser apenas a ferramenta, o instrumento do Senhor, mas que tu sejas a voz, que tu sejas aquele que toca os corações, traz cura, restauração, salvação e um novo ânimo. Dependemos e precisamos de ti. Peço que o Senhor nos dê um tempo precioso nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Uma revelação para os novos começos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito estranho. Há muitas circunstâncias que já vivemos no passado que não vamos voltar a viver. E nós temos que estar preparados para novas realidades que estão diante de nós. As pessoas têm falado a respeito de um novo normal. Eu quero dizer para você, eu estou realmente decidido a viver em Deus por um novo sobrenatural. É isso que nós estamos buscando em Deus. Os novos tempos, os novos começos que Deus tem estabelecido para nós são exatamente tempos de viver debaixo da graça e da presença do Espírito Santo. Hoje eu queria transitar um pouquinho com vocês também no texto de Gênesis, capítulo 12, capítulo 26, do versículo 12 ao 33, onde conta-nos a história e o texto bíblico. Eu quero aqui transitar todo esse texto bíblico, mas eu quero agora ler com vocês o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Uau! Talvez é isso que a gente ouça de alguns. Olha, ele prosperou, ele enriqueceu. Irmãos, essa realidade é tremenda, é maravilhosa. A Bíblia diz que toda a provisão, a prosperidade que Isaque teve foi debaixo da bênção de Deus. Mas é importante a gente entender todo o contexto que aconteceu com Isaque. Isaque prosperando, crescendo, ele estava num território, numa terra que não era a terra dele, despertou muitos olhares de inveja, despertou muitos olhares e levantaram-se até alguns inimigos, de tal maneira em que a Bíblia diz que os filisteus o invejavam porque ele tinha muitos rebanhos. Então os filisteus começaram a tapar os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, começaram a encher de terra,
E quando Abimeleque, que era até então amigo, parceiro de Isaque, viu o que estava acontecendo, Abimeleque, que era o mandatário daquela terra, disse: olha, é melhor que você se vá, sai da nossa terra, porque você já está poderoso demais, até mais poderoso do que nós. E aí Isaque simplesmente decidiu seguir em frente, e para isso ele teve que realmente ir para um novo começo na sua vida. A Bíblia diz que Isaque começou a reabrir os poços que o seu pai havia cavado no outro tempo, e ele começou a reabrir e começou a ouvir água, e ao mesmo tempo que isso, todas as vezes que ele reabria os poços, os inimigos vinham e tapavam os poços de novo. A Bíblia diz que ele foi reabrindo um por um cada um dos poços, e que o seu pai tinha lhe deixado por herança, e os inimigos vinham e tapavam os poços. A cada vez que o inimigo vinha tapar os poços, Isaque precisava recomeçar de novo. Ele tinha que ir num outro processo. E a Bíblia diz que até que chegou o momento que ele cavou um poço, e naquele lugar não houve nenhuma confusão. Então ali ele adorou o nome do Senhor, porque ele prosperou naquela terra. E o Senhor apareceu a ele naquela noite e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou abençoar Isaque, eu vou abençoar a sua terra, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar, não tenha medo, eu vou multiplicar os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E ali Isaque construiu um altar, invocou o nome do Senhor. E então, depois disso, quando Abimeleque viu que Deus continuava abençoando a Isaque, Abimeleque decidiu fazer de novo um acordo, uma aliança, reconsiderar tudo, pedir desculpas por tudo que tinha se passado. E Isaque se propôs a viver um novo começo, inclusive no relacionamento com Abimeleque. Queridos, a palavra para nós hoje é uma revelação para novos começos. O texto diz, de Apocalipse 21:5, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu queria falar com vocês a respeito da diferença entre um recomeço e um novo começo. Eu quero dizer para você, recomeço é quando você tem algum problema, é quando você tem alguma crise, alguma dificuldade, e você fica paralisado por esse problema, e de repente você decide recomeçar. O recomeço é você recomeçar de onde você parou, muitas vezes sobre as mesmas bases, na mesma direção, muitas vezes ainda com as situações contaminadas por problemas e situações. Então tem pessoas que vivem de recomeço em recomeço, e elas não conseguem ajustar a sua vida. Sabe por quê? Porque em Deus nós não temos recomeços, em Deus nós temos novos começos. Novo começo é quando a gente zera tudo, é quando a gente deixa o passado para trás e diz: daqui para trás é uma coisa e daqui para frente vai ser outra completamente diferente. É quando a gente escolhe novas bases, é quando a gente decide ter uma visão nova por um propósito novo, é quando a gente fica focado no futuro. O recomeço é baseado no passado, o novo começo, ele tem bases no futuro. E é isso que eu quero dizer para você. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo em que nesses 120 dias mais, já que temos vivido já quase metade de um ano, eu quero dizer para você, Deus está dando a oportunidade para você entender que Ele está fazendo nova todas as coisas. Deus está dizendo para você que Ele está dando revelações para um novo começo, para uma vida gloriosa, grandiosa, uma vida de milagres, uma vida de favor, uma vida em que você vai prosperar em Deus, uma vida que você vai realmente viver coisas que você nunca viveu antes em Deus, viver debaixo de um sobrenatural. A Bíblia, ela ensina em primeiro lugar que Deus é um Deus de novos começos.
O Deus que nós servimos é um Deus de novos começos. Começa porque Ele estabelece um novo pacto. Você vê lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, e Hebreus capítulo 8, do 7 ao 13. Ele é o Deus da nova aliança, o Deus de um novo pacto. Ele é o Deus que faz a nova criação, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Ele faz com que uma nova criatura tenha agora uma nova criação. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 4, 24, Colossenses 3,10 e Gálatas 6,15, também Efésios 2,16. Ele é um Deus que provê um novo caminho, Hebreus 10, 20. Ele promete também, como nós lemos aqui, um novo céu e uma nova terra para nós. A palavra do Senhor diz, como eu mencionei, que um dia Abimeleque disse para Isaque: chega, vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque então saiu dali, e ele saiu de todo o conforto que ele tinha, de tudo que ele tinha conquistado. Ele pegou apenas os bens móveis, os bens que ele podia levar, os seus rebanhos, os seus filhos, as coisas que ele tinha. E a Bíblia diz que ele foi para o vale de Gerar, e ali ele montou as suas barracas, as suas tendas, e ele ficou por algum tempo ali. Com certeza, Isaque ficou processando tudo aquilo que ele estava vivendo na sua vida. Com certeza, naquele tempo que ele ficou em Gerar, ele ficou ali ouvindo Deus, buscando uma direção de Deus e planejando para um novo começo, para os novos passos que ele estava propondo em dar. A escolha é nossa sobre se vitimizar ou caminhar debaixo de uma promessa. Caminhar debaixo de uma promessa ou vitimizar-se é uma escolha nossa. Isaque poderia ter dito: eu fui expulso, mandado embora, quebrei um relacionamento, olha, as pessoas estão tendo inveja de mim, eu estou sendo perseguido, eu sou um coitado. Irmãos, Isaque, ele sabia que ele era senhor do seu destino, porque o seu destino estava nas mãos de Deus. Ele sabia que para que um novo começo se estabelecesse na vida dele, ele precisava estar firmado nas promessas de Deus, e ele precisava realmente buscar uma direção de Deus. E é isso que eu quero dizer para você hoje. A escolha entre vitimizar-se ou continuar caminhando debaixo da promessa de Deus é sua. Então olhe para todas essas circunstâncias adversas que estão ao seu redor e veja que Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as situações. A segunda coisa que nós vemos, a segunda revelação para novos começos que nós temos em Deus, as esperanças e as possibilidades que os novos começos nos trazem. Esse tempo que nós estamos vivendo, sim, foi um tempo em que muitas coisas deixaram de existir, muitas coisas ficaram para trás, mas oportunidades surgiram diante de nós. Os novos começos estão presentes na Bíblia o tempo todo, principalmente porque o homem sempre pega caminhos errados e precisa voltar atrás e começar tudo de novo. Você pode olhar a história bíblica, ela conta a respeito de homens e mulheres que tiveram a oportunidade de Deus de terem novos começos para a sua vida. Abraão, conforme Gênesis 1:31 e 12:5, ele saiu de Ur para estabelecer em Harã, e Deus deu ali a ele um novo começo da sua trajetória. Ele tinha um relacionamento com uma família idólatra. Agora, mesmo depois de velho, Deus foi com Abraão e ele começou uma nova história. Ele foi chamado pelo Senhor quando ele já era homem feito. Nós vemos também a história tão conhecida de Jacó, um novo começo, quando até mesmo o seu nome foi mudado de Jacó, que significa enganador, para príncipe de Deus. Deus dá a ele um novo começo, recheado de oportunidades.
José, nós vemos a sua história lá em Gênesis capítulo 3, e principalmente os recomeços do 37 a 41, depois dele sofrer com várias circunstâncias adversas na sua vida, depois dele quase ser derrotado, quase fracassar, Deus dá um novo começo, e ele se transforma num elemento essencial de redenção do seu povo e de todos aqueles que viviam na sua época, porque Deus deu para ele a oportunidade de um novo começo na sua vida. E é incrível que um homem ligado à história de José, também Judá, pôde ter um novo começo na sua vida quando ele teve a oportunidade de se oferecer como escravo no lugar do seu irmão caçula Benjamim. Ou seja, por que ele fez isso? No passado, quando José foi vendido como escravo para os ismaelitas, foi Judá que deu a ideia. Então agora ele se propõe a se colocar no lugar do seu irmão. Então ele se redimiu e ele pôde recomeçar uma história novamente. A Bíblia conta a história também de Moisés, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15, que ainda que Moisés tenha sido instruído de forma apropriada no Egito, ainda que ele tinha sido instruído pela sua mãe e seu pai a respeito do seu destino, ainda que ele sabia de qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele fracassou porque ele deixou a sua alma governar, porque ele ficou descontente com o povo. E Deus então dá a oportunidade para Moisés de tirar o povo do Egito. Ele teve um novo começo aos 80 anos. É impressionante o que a gente vê Deus fazer na vida de Moisés. Ele já tinha 80 anos quando ele poderia ter começado a sua história. Ele tentou começar a história de libertação do povo quando ele tinha 40, mas ele fracassou porque agiu de maneira errada, mas Deus deu a ele a oportunidade de um novo começo. E o que dizer de Davi? Davi foi culpado de concupiscência, adultério, engano, assassinato. Ele pagou um preço muito alto por todos os pecados que ele cometeu, mas Deus deu a Davi a oportunidade de ter um novo começo. E um homem que viveu numa rota de erro, de pecado, agora Deus diz: encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Deus deu a Davi a oportunidade. Deus deu até a Manassés, um rei idólatra, que se arrependeu. Deus deu uma oportunidade de um recomeço. Queridos, nós não ficamos só no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos essas histórias tremendas. O que dizer da mulher samaritana, uma mulher marcada por tantos recomeços? Olha só, aqui entra bem um entendimento de recomeço e novo começo. A mulher samaritana, ela marcada por muitos recomeços de casamentos, de relacionamentos, e eram recomeços que eram frustrados, fracassaram. Agora ela teve um novo começo a partir de um encontro transformador com Jesus. Jesus também proporcionou à mulher adúltera a oportunidade de um novo começo. Quando ela olhava e ele olhava, e Jesus pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: não. Ele disse: nem eu te condeno. Mas uma coisa fica muito clara. Jesus disse: vá e não peques mais. Uma das chaves, um dos segredos para os novos começos é exatamente a gente entrar numa rota de santidade, de decidir não pecar mais, de decidir não quebrar princípios espirituais. A Bíblia fala também de Zaqueu, um cobrador de impostos, que nós percebemos que ele era aborrecido, desprezado quase por todos ao seu redor, e Deus deu um novo começo. Jesus oportunizou um novo começo para ele. Ele era impopular, agora ele recebe de Jesus uma oportunidade. E a mulher samaritana, né? Como nós dissemos, marcadas por tantos recomeços, Deus dá um novo começo. Jesus possibilitou para ela.
Irmãos, e Pedro? Como que a gente vai deixar de falar de novo começo, como Deus deu para Pedro? Jesus oportunizou Pedro no discipulado, Jesus oportunizou Pedro em trazer ele para mais perto do seu círculo de intimidade. Mas mesmo depois de todas as oportunidades, quando Jesus é crucificado, Pedro tem uma circunstância difícil na sua vida, porque ele fracassa na fidelidade, ele fracassa na firmeza, ele fracassa na honra. Mas Jesus, através do poder do amor, dá a Pedro a oportunidade de um novo começo. Pedro que era fraco no caráter, Pedro que era fraco na honra, Pedro que era fraco na aliança, Pedro que era fraco na fidelidade, agora ele recebe uma unção de uma grande firmeza, de um homem que era débil, agora se transforma num homem de Deus. A Bíblia diz que Paulo, que anteriormente também era Saulo, que se opunha àqueles que estavam no caminho de Jesus Cristo, agora ele mesmo que estava por trás da perseguição de muitos cristãos, agora Deus dá um novo começo para ele, até um pouco estranho. De perseguidor ele se torna perseguido, mas foi tocado de um blasfemo, agora para um adorador genuíno, um propagador do Evangelho, porque Deus deu a ele uma oportunidade de um novo começo. Às vezes nós tomamos caminhos errados na nossa vida, às vezes a vida nos derruba, às vezes o que acontece conosco, a culpa nem foi nossa. Entretanto, a tragédia bate à nossa porta. E o que nós precisamos em momentos como esse? Sabe, diante de pecados grotescos que às vezes cometemos, o que fazer? O que fazer diante das mazelas da vida? O que fazer quando percebemos que o mal está se expandindo ao nosso redor? Eu quero dizer para você, Jesus nos chama a um caminho de arrependimento, que vai sempre nos levar a começar de novo. Lembre-se de uma coisa, a segunda chave para um novo começo é a chave do arrependimento. É quando nós decidimos nos arrepender e abandonar a nossa vida de erro, de pecado, de fracasso, que nos levaram contra o propósito de Deus. Revelação de Deus para novos começos. A cada manhã, a terceira coisa que nós vemos é que a cada manhã se constitui numa oportunidade de se fazer um novo começo. Hoje, Deus tem uma oportunidade de você construir um novo começo. É interessante que o que a palavra do Senhor diz, e Jeremias, em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: eu lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia a minha esperança, todavia eu me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, por isso porei nele a minha esperança. Jeremias estava lamentando-se pela destruição do seu povo, lamentando-se pela sua aflição, havia amargura no seu coração, e ele dizia: a minha alma desfalece diante de mim. Talvez nesse tempo, em alguns momentos, você achou que iria sucumbir, mas o que eu quero dizer para você, a cada nova manhã Deus te oportuniza para um novo começo, é uma nova oportunidade de vida, é um novo momento para você. Por isso diga para você mesmo: eu tenho em Deus a minha porção, a minha esperança está nele, e a cada manhã se renova as misericórdias do Senhor que me oportunizam para um novo começo. Em quarto lugar, um novo começo
necessita ser novo de verdade. Chega de velharia, chega de tentar dar certo algo que nunca deu certo na sua vida. Esse é um tempo de você fazer um reset. Esse é um tempo de você formatar a sua mente, como fazemos às vezes com dispositivos eletrônicos, com computadores e tudo mais. Esse é um momento de tirar as coisas velhas e deixar para trás. Em quinto lugar, o novo começo demanda humildade, avaliações e autocrítica. Humildade para olhar para dentro de si, avaliar tudo aquilo que foi feito até então, ter uma autocrítica. A Bíblia diz que Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai tinha posto. Ele pôs os mesmos nomes e eles vinham e tapavam. Olha aqui, ele precisava agora de algo novo, de uma renovação. A primeira tentativa de recomeço de Isaac, a primeira tentativa foi recomeço. Recomeço, olha lá. O recomeço era, enquanto os empregados estavam lá no vale abrindo o poço, eles acharam a mina de água, e os pastores de Gerar discutiram, afirmando: é nossa essa água. E naquele poço foi dado o nome discussão. Aí Isaac falou: não dá para continuar, não dá para continuar aqui. Aí houve uma segunda tentativa de recomeço. Os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs o nome inimizade. Ele falou: não, com discussão, com inimizade não dá para continuar. Mas é interessante que Isaac então saiu dali e ele decidiu abrir um outro poço. E quando ele chegou naquele poço, ele abriu, e naquele poço não houve discussão alguma. Então ele chamou aquele lugar de espaçoso. E ele disse: agora Deus me deu um lugar espaçoso para viver nessa terra. E dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor apareceu para ele. Quando ele decidiu e optou por um novo começo, o Senhor apareceu para ele. O Senhor renovou as promessas sobre a vida dele. O próprio Deus disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, e não tenha medo, porque eu estou com você. Por causa das promessas que fiz ao seu pai, eu vou abençoar, eu vou fazer com que os seus descendentes sejam muitos e abençoados. É interessante que quando aconteceu essa situação, a Bíblia diz que Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. E ele foi com seu comandante, ele foi com mais um amigo seu. E Isaac falou assim: mas espera lá, vocês me expulsaram da sua terra e agora vocês estão aqui. O que vocês querem comigo? Por que vocês vieram aqui comigo? Aí eles disseram: olha, nós fizemos mal com você. Nós continuamos olhando e vimos que a sua prosperidade vem de Deus. Nós queremos fazer um trato com você, uma aliança com você, para que nós sabemos que você vai crescer, vai prosperar. Então, para que você não faça nenhum mal a nós, para que você não se esqueça que no teu tempo de dificuldade, quando você foi para a nossa terra, nós fomos bondosos com você. Mesmo assim, nós mandamos você embora, mas nós fomos bondosos, não esqueça disso. Então Isaac, decidido viver com uma alma livre, com uma alma curada, Isaac preparou um banquete, e todos eles comeram, beberam, e naquele dia eles foram embora debaixo de um juramento. Isaac disse: nada mal farei com vocês. O que eu quero dizer para você é que Isaac tinha um coração que prosperava, que era um coração grato, que não se esquecia das coisas boas que tinham sido feitas no passado, mesmo que atitudes ruins houveram no meio desse relacionamento. Isaac agiu conforme um homem de Deus. O que eu quero que você possa entender é o seguinte: novos começos são marcados por paz, boas notícias e oportunidades. Eu quero liberar e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre você que está recebendo essa palavra de Deus. Deus está dando uma oportunidade, um novo começo para você, marcado por paz, boas notícias e oportunidades.
A Bíblia diz que no mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a boa notícia que mais um poço que eles tinham cavado estava jorrando água. Deus está trazendo oportunidades depois de dias difíceis que você viveu, depois de você ter tido poços cavados. Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a segurança, talvez você perdeu a esperança. Eu tenho boas notícias. Decida por um novo começo e você vai ter paz, boas notícias e oportunidades para você. Em sexto lugar, o combustível para os novos começos é a fé, a esperança, atitude e ação. Fé, esperança, atitude e ação. Presta atenção nisso. Fé, esperança, atitude e ação. Nós servimos um Deus de possibilidades. Tudo é possível ao que crê. Haveria alguma coisa impossível para mim? O próprio Deus nos pergunta nesse dia. O Deus que nós servimos, o Deus dos novos começos, Ele espera que tenhamos no nosso coração fé, esperança, atitude e ação. Uma coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual, aliás, o mundo espiritual e físico, o mundo espiritual e físico respondem à nossa decisão de vivermos uma vida liberta e uma vida curada. Uma vida liberta e uma vida curada. E as bases da prosperidade são, que você vai entender por que Isaac plantou naquela terra, naquele ano de dificuldades, de lutas, e naquele tempo de crise, ele colheu a 100 por 1, porque a base da vida dele, a base da prosperidade dele, era uma vida liberta, uma alma curada e um coração de aliança. Se você quer viver a prosperidade de Deus, se você quer ter colheita sobre as suas sementes, viva uma vida liberta, com a alma curada e um coração de aliança. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba, por isso até hoje naquela cidade o nome é Berseba. Eu pude estar inclusive com o pastor Elias lá em Berseba, uma cidade próspera, uma cidade realmente abençoada. Sétimo lugar, novos começos podem acontecer em diferentes esferas da vida, independente da forma, e não significa que você precisa chutar o balde completamente. O que eu quero dizer para você é que talvez Deus está preparando para você novos começos em algumas áreas desafiadoras da sua vida. Novos começos em qualquer área podem ser mais agradáveis e desafiadores, em outras podem ser algo assim que parece que vai mudar tudo, toda a sua estrutura. Olha, os novos começos que Deus espera de nós vêm depois de tomarmos decisões difíceis na nossa vida. Às vezes, depois de uma ruptura, depois de uma perda, como aconteceu com Isaac, a perda de um ente querido, a perda de bens, a perda do emprego, a perda de saúde, tudo às vezes de forma difícil, imediata, exige uma decisão. A pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é procrastinar a decisão, ou aquilo que nós dizemos mais popularmente é ficar empurrando com a barriga para depois e para depois. Quando nós fazemos isso, quando nós ficamos adiando decisões que são muito importantes para a nossa vida, nós sofremos mais, nós ficamos mais ansiosos, nós nunca sentimos alívio. Mas quando nós zeramos tudo e começamos de novo, às vezes, mesmo que seja só com a roupa do corpo, só com as ideias, ou só com as promessas, nós sentimos um alívio. Por isso eu quero dizer para você, não decida começar de novo, começar algo novo assim de forma precipitada. É importante decidir com calma, mas tem que decidir, porque a pior decisão que você é aquela que não é tomada. A pior decisão é a decisão que não é tomada. Algo novo só pode vir de alguma base que já existe, algum fundamento. Mas hoje eu quero dizer para você, Deus
está trabalhando nas suas emoções e quer dar para você que necessita hoje um novo começo emocional e sentimental. A palavra de Deus nos fala lá em Ruth, do capítulo 1 ao 4, a história de Ruth, que ficou viúva ainda jovem, mas ela recomeçou uma história linda de favor e graça de Deus, se tornou bisavó de Davi, aquele que pôde, depois do seu passado, do seu pecado com Betseba, ter um novo começo em Deus. Sentimentalmente, emocionalmente, Deus te dá a oportunidade de recomeçar nos seus relacionamentos. Por isso você precisa se livrar dos relacionamentos tóxicos, porque ainda que durou anos, ainda que algumas coisas, há feridas que estão no seu coração, livre-se, aproveite esse tempo e esteja se desvencilhando dos relacionamentos tóxicos, porque é algo que traz dor, é algo desagradável, é algo que precisa ser removido. Há novos começos ministeriais, como Pedro teve que começar de novo, apacentar as ovelhas. Isaac teve que mudar geográfico, mudar de lugar e começar de novo, seja em qualquer área. Eu quero dizer para você, podem ser alguns momentos mais agradáveis ou desafiadores, mas nós precisamos tomar a decisão de mudar. A Bíblia fala que a conversão, a entregar o caminho ao Senhor, é um novo começo, é um alívio de uma vida de pecado, de erro, de acusação, e agora nasce uma nova criatura a partir de uma decisão. O perdão também é uma chave que oportuniza um novo começo. Há muitas pessoas que ficam presos e não conseguem uma nova vida em Cristo, porque estão presos por falta de perdão, por não conseguirem perdoar e não conseguirem aceitar o perdão. Eu quero que você entenda que a morte de Cristo com certeza foi o maior novo começo que houve na história, porque através da ressurreição, Jesus agora tem para nós a certeza, Ele nos dá a certeza de que nós podemos ter um novo começo na nossa vida. Não tenha medo, algumas coisas vão ter que morrer, algumas coisas vão ter que ser sepultadas, mas é importante você entender que em Jesus tudo se faz novo, e aquele que está em Cristo é nova criação, Ele cria de novo. É isso que nós precisamos entender. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, novos começos nos faz humanos, e Deus nos ofereceu em Cristo uma oportunidade de um eterno reinício na nossa vida. Todas as manhãs nós precisamos lembrar, trazer à memória que Cristo na cruz de Calvário, de braços abertos, declarando que está nos dando uma cobertura para começarmos um novo dia, para começarmos e seguirmos lutando e assim darmos continuidade à nossa vida. Que esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo estranho, um tempo novo, um tempo como nunca vivemos antes, seja como um botão de um novo começo para a sua vida, que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que quando eu falo do texto de Apocalipse 21:5, o que eu entendo quando a palavra do Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas, que aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e Ele acrescentou, escreve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras, e elas vão acontecer. Escute, não há manchas, nem borrões sobre o futuro. Não há manchas, nem borrões sobre o futuro. O futuro é claro, o futuro é límpido, o futuro está realmente garantido por Deus para os seus filhos. Cada pessoa, não importa o seu passado, cada pessoa, não importa o quanto errou durante a sua vida, o que eu quero dizer para você hoje, há uma oportunidade de Deus para um novo começo em sua vida nesse dia. Eu quero
convidar você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus, Ele te dá uma oportunidade de um novo começo. Talvez você deixou a frieza tomar o seu coração, o medo tomar o seu coração. Eu quero dizer, hoje o Senhor te dá uma oportunidade de um novo começo por uma vida de fé, de confiança, de atitude, de dedicação diante dEle. Hoje eu quero dizer para você, eu vou orar para que Deus tome, através do sangue de Jesus Cristo, a esponja da sua graça e passe no quadro negro do seu passado. É isso que eu estou dizendo. Deus tomará a esponja da sua graça, vai passar no quadro negro do seu passado, e é só você deixar Ele fazer a obra. E Ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Vamos orar, vamos orar. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja sem muitas perspectivas, talvez você não saiba o que tem pelo futuro. Eu quero dizer para você, Deus tem coisas novas para você, novas oportunidades. Deus tem cuidado, Deus tem favor, Deus tem vida eterna para você. Deus está cuidando de você. Por isso vamos orar. Eu quero orar por você. Se você tem uma enfermidade nesse instante, eu quero orar por cura. Se você quer receber a cura da sua alma, se você quer receber a libertação, a redenção dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, te perdoa de todos os pecados. É hoje o seu dia, a sua hora, o seu momento para você entrar num novo tempo na sua história, na sua vida, uma vida de vitória, uma vida que Ele te chama por filho, uma vida que Ele diz que você não é apenas vencedor, mas você é mais do que vencedor. E a palavra é fiel e verdadeira. Ele diz: eu faço nova todas as coisas na sua vida. Esta é a revelação para os novos começos que Deus tem para você. Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, essa autoridade delegada a nós pelo sacrifício da cruz do Calvário, eu oro agora por esta vida que está entregando o seu coração, está deixando a vida de pecado, de erro, de falhas, e a semelhança de Davi, e a semelhança de Jacó, e a semelhança de Moisés, e tantos, a semelhança da mulher samaritana, da mulher adúltera. Ó Deus, eles estão agora dizendo: sim, eu quero, eu preciso de um novo começo na minha vida. Ó Senhor, muda a sua história, dê a eles as oportunidades que eles necessitam. Sim, Deus, eu quero profetizar agora um novo tempo, uma nova história, oportunidades extraordinárias como eles nunca viveram antes. Que o Teu milagre chegue, o milagre da salvação, do perdão e da redenção. Senhor, em nome de Jesus eu oro por esta vida que está enferma, ou alguém na sua casa está doente, está acamado. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade física, todo mal, toda dor, toda doença. Eu repreendo também, Senhor, todo problema emocional nesses dias terríveis que nós estamos vivendo. As pessoas são afetadas pelo medo, pelo pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, agora que toda depressão, todo medo, ó Deus, tudo aquilo que está realmente afetando espiritualmente, fisicamente, ó Deus, eu repreendo agora e declaro que a paz que excede todo o entendimento, que guarda a alma, o coração, a paz que vem daquele que é o príncipe da paz, invada este coração, esta vida agora. Pai, eu oro pela igreja, pela Missão Cristã Portuguesa em Jersey, pelo pastor Elias, a pastora Wanda, o pastor Fábio e a pastora Isabela. Eu oro pela liderança desta igreja. Eu oro pelas crianças, Pai, nesse tempo tão difícil. Eu oro, ó Deus, pelos jovens. Eu oro pela ilha de Jersey, que ela possa ser sacudida por um avivamento, liderado pelo Espírito Santo. Sim, Pai, que venha, ó Deus, um novo começo para esta igreja, e que ela veja o sobrenatural como nunca viu antes, e que nós possamos dizer que a semelhança de Isaac, esta igreja semeou, e no
mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor os prosperou e os abençoou. Eu oro pelas finanças, eu oro pelos desafios econômicos financeiros, eu oro pelos empregos, eu oro pelos negócios daqueles que são empresários, empreendedores, profissionais liberais. Eu oro pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando. Eu oro por cada pessoa ao redor do mundo que está recebendo essa palavra. Eu libero sobre eles favor e graça aumentado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Obrigado, Deus abençoe vocês, queridos irmãos de Jersey, vocês, irmãos pelo mundo afora que nos acompanharam nessa transmissão. Que o Espírito Santo seja com vocês e que venha um novo começo e que venham novos começos sobre a vida de vocês. Um beijo no coração, amo vocês e breve, com certeza, Deus vai nos oportunizar para estarmos juntos fisicamente. Amém e amém. Shalom.